O que são hormônios e como funcionam? Esse é o 14º episódio da série Menopausa com Doutora Joelle. Vou explicar aqui sobre os nossos hormônios, como atuam no corpo e como funciona a terapia de reposição hormonal, seus benefícios, indicações e contraindicações. Hormônios são substâncias químicas produzidas por células especializadas ou por glândulas do sistema endócrino, as quais exercem um efeito específico sobre uma ou mais partes do corpo. A terapia hormonal visa repor os hormônios que os ovários pararam de produzir após a menopausa. A função da terapia é diminuir sintomas ou tratar alterações provenientes da falta daqueles hormônios, ou seja, tratar os desconfortos trazidos pela menopausa. A TRH pode ser feita com tipos diferentes de hormônios. Assim temos, por exemplo, os estrogênios conjugados, derivados da urina da égua prenha, e as progestinas, uma molécula semelhante, mas não igual à progesterona natural. Existem moléculas chamadas de SERMs, moduladores seletivos de receptores de estrogênio, em que a tibolona é o exemplo mais conhecido. Essa classe de hormônios combina a ação da progesterona com a testosterona e os estrogênios. Todavia, para maior segurança, melhores resultados e menos riscos, a opção hormonal que eu faço no tratamento das minhas pacientes é os hormônios bioidênticos ou isomoleculares, cuja estrutura química é igual à produzida em nosso corpo. Assim, ele se liga perfeitamente ao receptor celular, a casinha onde o hormônio age, pois o corpo não diferencia o que veio da reposição e o que é produzido no próprio corpo. Esse tipo de hormônio não aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Porém, se a pessoa desenvolver a doença durante o seu uso, ele pode causar aumento do crescimento dessas células malignas. E os riscos de câncer? Para responder essa pergunta, temos de ter em mente de qual terapia hormonal está sendo falada. Os riscos mudam conforme o hormônio utilizado. Também é muito importante saber o estado de saúde da mulher que pretende iniciar a terapia hormonal. O risco não é fixo e vai variar com essa combinação. Hormônio usado e paciente a ser tratada. Sabemos que os estrogênios conjugados equinos, derivados da urina da égua prenha, têm um risco maior de desenvolver câncer de mama quando comparados ao estradiol isomolecular. Também é importante entender a combinação de hormônios, estrogênio, progestogênio. O uso de estrogênio conjugado equino com progestinas do tipo medroxiprogesterona apresenta um risco maior do que esse mesmo hormônio combinado com a progesterona natural micronizada. A combinação de estradiol isomolecular com progesterona isomolecular não mostrou aumento no risco de câncer de mama e ainda mostrou diminuição no câncer de intestino. Já a combinação estradiol isomolecular com progestina, medroxiprogesterona, noradtesterona, por exemplo, mostrou aumento no risco. Essa diferenciação do que está sendo usado é necessária para que o risco seja realmente avaliado. As variáveis individuais também influenciam no risco da terapia de reposição hormonal aumentar o número de casos de câncer de mama. Mulheres obesas têm um risco maior do que outras mulheres de ter câncer de mama, só pelo fato de estarem acima do peso. O corpo com obesidade é inflamado. A mama dessa mulher tem mais atividade de receptor alfa, que é proliferativo. O estradiol, em um corpo inflamado, sofre um processo chamado de oxidação, produzindo a estrona oxidada, que tem preferência por esses receptores. O mesmo acontece com fumantes estressadas, intoxicadas com poluição ou agrotóxicos. Seus receptores proliferativos nas mamas são mais acionados que os protetores e a chance de ter câncer será maior. Resumindo, o risco de câncer de mama com a terapia de reposição hormonal está aumentado com tipos específicos de hormônios e principalmente em alguns grupos de mulheres.
É importante saber que, mesmo sendo idênticos ao do nosso corpo, os bioidênticos não são naturais, mas produzidos em laboratório. Os hormônios moleculares ou bioidênticos provêm de fontes vegetais. Tenha em mente que um hormônio, para ser chamado de natural, precisa ser extraído do corpo de um animal, humano ou não. Os estrogênios conjugados equinos, citados anteriormente, são considerados hormônios naturais, pois são extraídos de fonte animal. Então, eles são bioidênticos para espécie equina, no caso a égua, mas não o são para a espécie humana. Parece complicado, mas resumindo, o que é natural nesse caso não é bioidêntico e também não é o melhor para a reposição hormonal da mulher. Outra vantagem dos hormônios isomoleculares, os bioidênticos, é que podemos medir sua quantidade no sangue e ou na saliva e, com isso, se fazer um ajuste mais preciso da terapia de reposição. Lógico que a avaliação clínica é fundamental. Porém, o exame de laboratório é um importante dado no acompanhamento da paciente para conferir se as doses estão adequadas ou não. Ao contrário de muitos comentários errôneos a respeito, os bioidênticos não são hormônios exclusivos de farmácias de manipulação. Existem muitas marcas comerciais vendidas na forma de gel, adesivo e comprimidos, todos aprovados pela Anvisa e vendidos há anos em farmácias por todo o Brasil. Há uma grande confusão, normalmente por desinformação, de quais são bioidênticos produzidos pela grande empresa farmacêutica. Vale lembrar que a terapia hormonal pode ser feita com hormônios que não sejam bioidênticos. Um exemplo são os anticoncepcionais que, infelizmente, ainda são usados como fonte de reposição hormonal em algumas mulheres. Há também muitas marcas de hormônios sendo utilizadas no tratamento dos sintomas do climatério. Em meu trabalho, da forma como vejo a terapia de reposição hormonal e o envelhecimento feminino, a prescrição de progestinas, tibolona e outros hormônios não bioidênticos vai se restringir somente a casos especiais. Gostou desse vídeo? Te inscreve aqui no canal para receber as informações do próximo que será postado.